Olá, corredor! Olá, corredora! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos falar sobre os melhores livros que eu li em 2024 e que você pode estar lendo em 2025 para melhorar a sua corrida. Algumas explicações rápidas sobre a ordem dos livros. Eles não vão estar em nenhuma ordem específica do melhor para o pior. Por quê? Porque cada livro tem uma particularidade. Um livro que eu li em algum determinado momento da minha vida, eu posso dar uma nota 3 para ele. E esse mesmo livro, se eu ler em outro momento, eu posso dar uma nota 5. Por quê? Porque muito dos problemas que a gente resolve com o livro, ou muito da forma como você vê um livro, depende de que momento da vida você está. Então eu vou recomendar os livros baseados naquilo que vocês buscam ao ler um. Vai ter livro de mentalidade, tem livro de história sobre corrida, tem livro sobre motivação, tem livro sobre aspectos mais técnicos, e aí tudo depende em qual momento da corrida você está. De repente, se está naquele momento de baixa motivação que precisa dar aquele up, um determinado livro vai ser melhor do que outro mais técnico, ou talvez você nem precise ler um livro técnico, caso não seja do seu interesse se aprofundar mais sobre a corrida. Mas, sem mais delongas, vamos começar sobre o primeiro livro. Eu tenho, como vocês viram, eu tenho alguns livros aqui que estão no formato físico, digital, mas eu também coloquei aqui, ó, pra gente dividir a tela e vocês acompanhando. E o primeiro livro que eu recomendo para você é o Nunca é Hora de Parar, que é do David Goggins. Então, esse livro aqui, acho que eu recomendei ele em algum outro livro, mas ele é basicamente um livro de motivação. Então, se você está precisando de uma motivação extra para sua corrida, de você começar, sei lá, seja lá porque está no período de baixa motivação, período que está lesionado, esse livro aqui é o livro que você deve ler. Ele é a história do homem mais casca-grossa do planeta, nas suas próprias palavras, e ele é a continuação desse outro livro aqui, que não é indicação deste livro, mas é esse aqui, ó. Nada pode me ferir. Se você não sabe quem é o David Goggins, recomendo que você comece por esse e depois você veja esse aqui, que ele já está mais avançado na sua vida, já conta outras histórias. E o que você aprende nesse livro? Principalmente dicas de mentalidade e de trail running. Então, esses dois pontos, se você deseja se aventurar a longas, a ultramaratonas, a trails runnings, esse é o momento que você deve ler esse livro para melhorar esses aspectos. O segundo livro que eu vou te indicar é The Perfect Mile, que é 3 atletas em busca de bater a milha abaixo de 4 minutos. Esse é um livro, um recorte histórico de 1954, onde o primeiro homem correu uma milha abaixo de 4 minutos. O primeiro homem da história, que foi o Roger Bannister. Então ele conta a história de 3 pessoas, um nos Estados Unidos, um na Inglaterra e um na Austrália, que estão disputando para ver quem será a primeira pessoa a correr uma milha, 1.609 metros, abaixo de 4 minutos. Ele é um livro muito gostoso de ler, muito fácil. Ele é um livro de história. Além de ser de história, né, contada, tem um início, meio e fim. Ele também é baseado em fatos. Então você vai aprender muito, entender como funciona a mentalidade dos atletas da época, como funcionavam também os treinos dos atletas da época. Tu vai ver, nossa, os caras faziam tudo isso, corriam tanto. Pois é, ou a intensidade, os tênis, os sapatos que eles usavam, o tipo de roupa. Então é um recorte histórico muito interessante e essa é uma leitura fácil de ler. Você não precisa ser um grande conhecedor de corrida. É tranquilo, assim como Nunca é Hora de Parar, também é bem tranquilo de você ler ele e vai ter muitos insights. Se você prestar um pouco mais de atenção nos detalhes, você vai conseguir melhorar muito a sua corrida só pegando pequenos aspectos psicológicos e também de treinamento que os grandes atletas faziam e ainda fazem. Então, isso aqui é a minha segunda recomendação. Pode ler ele é rapidinho de ler. Eu acho que eu li uma semana. Acho que eu já tinha lido ele, porque como ele é muito dinâmico, a leitura avança rapidinho. Terceiro livro que eu indico, A Voz na Sua Cabeça, do Ethan Kross. Esse aqui eu tenho ele no formato físico também. O que é esse livro? Para quem precisa melhorar a sua relação com aquela vozinha que tem lá no fundo da sua cabeça. Sabe quando tá correndo e aí vem aquela frase na sua cabeça? Nestor, para, tu não vai conseguir. Desiste de correr. Isso aí não é para ti. Ou, tá muito difícil, é melhor reduzir o ritmo. Esse livro aqui te ajuda a entender isso. E o detalhe que é muito bom, que no final, deixa eu pegar aqui, ó, ele tem mais de 50 páginas só de referências de estudos científicos. Então ele é bem legal, mas a leitura dele é leve. Embora ele seja muito pautado em ciência, ele é uma leitura fácil de ler, não tem muitos problemas. E no final dele, ele tem um checklist de implementação. Então, ó, meu livro está todo marcado até aqui, que você consegue entender alguns aspectos aqui. Claro que precisa ler todo o livro, mas se tu lê no início, depois no final tu tem um checklist de aplicação, então é muito bom para você que deseja melhorar a sua relação com essa voz na sua cabeça. E ela
essa voz, esse nosso crítico interno, esse nosso julgador, ele não acontece somente na corrida, ele acontece na nossa vida também, quando a gente vai executar qualquer ação. Então, esse livro te ajuda a responder isso, mas principalmente, como aqui a gente está falando de corrida, ele é eu acho que é um dos poucos que não trata especificamente sobre corrida, mas os ensinamentos nele contido você pode aplicar na sua corrida. Próximo livro, How Bad Do You Want It? Que é, em tradução livre, O Quanto Você Quer Isso. Esse aqui é um dos meus top 4 livros. Esse é o top 4. Top 4 livros desse ano. Esse aqui eu recomendo muito que você leia. Ele também é mais voltado para esse aspecto psicológico da corrida. Na verdade, ele trata um pouco mais de psicobiologia, que é como as suas emoções, como o seu cérebro influencia no seu desempenho físico e como o seu desempenho físico também influencia no seu desempenho psicológico. Um livro muito bom, é escrito por um treinador de corrida e a cada capítulo ele traz uma história real que aconteceu com algum atleta em determinado momento, como esse atleta superou isso e como você pode utilizar esse mesmo aprendizado para melhorar ainda mais a sua corrida. Esse livro aqui já está entre os meus favoritos, como eu já te disse, e vale muito a pena que você leia ele, porque tem muitos aplicações diretas na corrida, porque como é escrito por um treinador e os casos que ele traz ou é de corredores ou são de ciclistas, corredores então que pessoas que superam longas distâncias e precisam resistir a esse desconforto por uma determinada quantidade de tempo muito grande, normalmente mais de horas, né? Então é um livro muito legal para que você leia e aprenda mais sobre esses detalhes de como funciona a sua mente e que ações você pode estar fazendo para melhorar. Próximo, Cabeça de Campeão. Esse aqui eu tenho ele físico. A história desse livro é muito legal. Ele foi lançado, se eu não me engano, em 2008, 2009 aqui no Brasil. Foi dado para toda a delegação brasileira do PAN. Não lembro se foi no PAN de 2011 ou de 2013. Não é nessa edição aqui, essa edição é nova. E ele foi lançado e depois acabou o lançamento dele. E eu sei que o Joel J, que é um influenciador, ele é ex-atleta da Seleção Brasileira de Natação, ele falava muito desse livro, que esse livro foi um dos melhores livros que ele já leu na vida sobre mindset. E aí eu fui procurar, quando ele falou isso a primeira vez, eu fui procurar para comprar. Só que não tinha. E os livros que tinham dessa edição aqui custavam mais de R$1.000, isso se tu encontrasse um para comprar. Só que o mesmo Joel J, foi ele que, inclusive o prefácio é dele, ele se encontrou com o autor do livro e fez a ponte para que ele fosse republicado. E aí o livro foi republicado, acabei comprando. Essa edição é bem legal, que ela vem com mapinha aqui e tal. E ele é um livro, como o próprio nome dele já diz, para quem deseja ter uma cabeça de campeão. Então, quando tu lê isso aqui, tu vai entender o que faz um atleta de elite ser um atleta de elite. E o que você pode estar fazendo para alcançar a sua máxima performance. É claro que a nossa máxima performance não vai ser a mesma máxima performance de um atleta de elite, porque tem outros fatores que influenciam. Quantidade de tempo que a gente começou a treinar, os próprios fatores genéticos, o ambiente, mas se tu ler isso, tu vai entender e vai conseguir atingir a tua excelência, que o livro ele trata muito disso também, que não é sobre ser o melhor, mas é fazer o seu melhor. Então, se você deseja ser mais forte psicologicamente, criar uma cabeça de campeão para ter melhores resultados na corrida, esse aqui é o livro que tu precisa ler. Também está no meu top 4 livros desse ano e recomendo muito a leitura. Vocês podem ver que os livros, eles muitas vezes seguem uma ordem, eu coloquei na ordem cronológica que eu li eles. Então, muitas vezes eu vou pegando vários livros do mesmo tema, por exemplo, a gente estava num aspecto muito psicológico agora, porque aí eu vou pegando as referências e vou construindo meu próprio repertório em cima disso. Então, caso você esteja passando por problemas determinados, passando por problema de fortalecimento, passando por problema psicológico em relação a algum problema realmente psicológico, ou se você está faltando confiança, recomendo que você pegue vários livros que tratem sobre esse tema, ou veja vários vídeos, para que você consiga construir um repertório e ter várias soluções para aquilo ali. Então é a melhor forma de estudar, é reunir as informações em blocos, para que você domine pelo menos de uma maneira superficial um determinado assunto e não fique preso a somente uma visão. Então, dito isto, passamos para o próximo, que é o Tread Lightly, ou Pise Suavemente. Esse aqui é um livro muito legal, ele é um pouquinho mais antigo, ele foi lançado acho 2011 ou 2012, que ele trata sobre aspectos de técnica de corrida, forma de corrida, pisada, tipo de tênis, que coisas você pode estar fazendo para correr mais rápido. Então,
Ele trata de 2011, como eu falei, e ele não pega a questão, ele não chega a trazer reflexões sobre tênis de placa, que foram lançados, se não me engano, em 2018, né? Foi os primeiros protótipos ali na corrida sub 2 horas do Eliud Kipchoge. Mas ele trata sobre tênis com pisada pronada, pisada supinada, pisada neutra, como isso é uma tremenda bobagem e não tem nenhum estudo, nenhum respaldo que realmente fale que se você usar um tênis pronado, você vai diminuir o risco de lesões. Então ele diz como deve ser a sua técnica de corrida, se vale a pena ou não você mudar a sua técnica de corrida, o que você deve fazer se você resolver mudar a sua técnica de corrida, quais são os passos que você precisa fazer para mudar com segurança a sua técnica, como escolher bons tênis. Então ele faz todo um resgate histórico de como eram os tênis lá antigamente, como era a forma de correr antigamente, o que faz as pessoas correrem de maneira diferente antigamente e hoje, como o seu ambiente muda a forma como você corre também, se você for exposto, por exemplo, a correr descalço ou correr mais vezes, correr rápido na sua infância e adolescência, isso muda a forma como você corre quando adulto. Então, são duas coisas bem interessantes para a gente analisar. E esse livro ele vai te ajudar em relação a isso. Os livros que estão em inglês é porque não tem versão em português, então fica aqui a minha recomendação. Excelente livro também. Aí a gente vem Good to Go. Esse livro aqui, tem que dizer, é o melhor que você não leia, porque ele é o livro mais polêmico dessa lista, ele está no meu top 4 livros desse ano. E por que ele é polêmico? Porque ele pega tudo que você acredita sobre recuperação, uso de eletrólitos, uso de carbogel, hidratação e ele joga no lixo. Tudo aquilo que é mainstream, ele joga no lixo e ele mostra por que muitas dessas coisas é simplesmente placebo e você acaba se sentindo bem usando e por isso funciona, mas que não realmente ela tenha um respaldo científico e aquilo vai te fazer melhorar. Então, já te aviso, ele é polêmico e eu recomendo que tu nem leia. Se não estar aberto a mudar a tua forma de pensar, aberto a uma nova ideia, pelo menos a testar uma nova ideia, nem leia esse livro que tu vai estar perdendo tempo, porque ele vai na contramão realmente de tudo que a mídia traz sobre isso. O uso de Gatorade e outras coisas assim, ele mostra inclusive a história do Gatorade e como surgiu isso. Recomendo para aqueles que são um pouco fora da curva, que gostam de uma polêmica a mais. Então fica aí a minha recomendação, caso tu queira entender um pouco mais desse mundo de suplementação e recuperação esportiva. Aí a gente vem pro Run Faster, esse livro aqui eu tenho. E esse livro aqui é maravilhoso. Ele tá já no meu top 4 de livros favoritos de corrida da vida. E com certeza ele tá no meu top 1 desse ano. Como vocês podem ver aqui, ó, tá bem marcado o meu livro. Se eu vou jogando aqui, é rabisco, é marcação. Não encontrei esse livro na Amazon, tive que comprar ele usado aqui do Brasil, mas ele é essencial. Se tu deseja aprender o aspecto mais técnico da corrida, como funciona uma periodização, quais são os tipos de resistência que você precisa, como montar um cronograma de treinos, como fazer treinos, como avançar nos treinos, esse livro aqui vai te ajudar. Então, a não ser que você queira se aprofundar mesmo para entender sobre corrida ou entender aquilo que seu treinador está passando para você, ou se você é um estudioso da área, um estudante de educação física, treinador, enfim, deseja conhecer sobre corrida no seu aspecto técnico, esse aqui é o livro que tu precisa ler. Recomendo, um dos meus top 4 da vida, inclusive vai sair um vídeo no futuro sobre os melhores livros que eu recomendo para quem deseja aprender ou se tornar um treinador de corrida, vai ter, e esse aqui com certeza vai estar. Melhor livro que eu li do ano no aspecto técnico, mas foi como eu disse, é um livro que ele tem esse aspecto mais técnico. Talvez para você que seja só um praticante de corrida, que está tendo problema psicológico ali da vozinha da tua cabeça, não é esse livro que tu vai precisar ler. Ou se tu não deseja entender mais sobre o aspecto técnico da corrida, porque tu deixa para o teu treinador saber disso, tu só executa, esse não é o livro para ti. E inclusive já faço o convite. Se você deseja começar a correr ou evoluir na sua corrida com uma pessoa te orientando passo a passo naquilo que você precisa fazer, é só tu clicar no primeiro link da descrição e vir treinar comigo, onde eu, pessoalmente, vou montar o seu cronograma de treinos, vou estar avaliando cada treino que você faz e dando feedback para que a gente possa evoluir juntos. Então, só clicar no primeiro link da descrição e venha ser pró, onde a gente vai trabalhar para melhorar a sua corrida. Inclusive, também sempre veja os outros links que estão na descrição, porque tem link da minha newsletter, link do meu playbook de como melhorar na corrida, onde eu condenso todas essas informações e passo para você em, se eu não me engano, são um pouquinho menos de 50 páginas, onde tu vai poder ler e entender como montar o seu próprio treinamento da corrida, caso você treine por conta. Beleza? Então a gente passa para o próximo livro.
que é o Modern Training and Physiology. Esse aí é meu inglês das ruas, né? Inglês do Brooklyn. Mas esse é um livrinho bem curtinho. Olha, realmente bem fininho. E ele é um livro que eu comprei porque eu achei esse livro aqui, eu achei esse autor, ele tinha um blog, acabei consumindo muitos conteúdos do blog dele, e aí ele tinha um livro, eu falei, putz, vou comprar o livro dele. Olha, esse livro ele é bem curtinho, dá pra ler assim, eu acho que eu li em uns 3 dias esse livro, e tu vai entender o básico de como funciona a corrida no teu corpo. Então, quais os aspectos bioquímicos, aspectos fisiológicos, como estruturar mais uma questão leve assim dos treinamentos. E se você está iniciando na corrida, iniciando nesse mundo de aprender mais sobre técnica e teoria de corrida, esse aqui é o livro. Mas eu paguei, acho que $16, alguma coisa assim, nesse livro. Só que uma frase desse livro já valeu esses $16, que inclusive eu tenho ela aqui. Deixa eu achar. Em algum momento eu vou achar. Que ela tá salva. O livro ele tem 70 páginas. Aqui, ó. Achei. Seguinte, ó. A frase é essa. Correr na velocidade certa é metade do treino. A outra metade é correr no esforço adequado. E é isso. Isso aqui salvou o livro. Pra mim, esse livro ele tá entre os melhores do ano por conta dessa frase aqui. Porque muitas vezes a gente fica naquela vontade de simplesmente correr no pace que foi estipulado. Só que se a gente está correndo no pace que foi estipulado, mas não no esforço que foi estipulado, a gente não está 100% dentro do planejado. Porque se eu planejo um esforço que é para ser num ritmo de limiar, que é para ser confortavelmente difícil, e você está fazendo muito difícil, embora você esteja naquele mesmo pace, significa que naquele dia você não era para estar fazendo aquele esforço. Porque, seja lá, se você dormiu pouco, se alimentou pouco, tá muito quente, tá muito cansado, enfim, tem inúmeras coisas que podem acontecer. Então, só essa frase valeu para mim, eu já tô aplicando ela em todos os meus alunos, explicando para eles esse conceito, porque é algo muito, muito, muito importante da gente entender na corrida. E esse também é um dos motivos do porquê tem dias que a gente consegue desempenhos muito bons e outros dias que a gente consegue desempenhos ruins, porque simplesmente o esforço não é o mesmo. E aí, voltando no livro aqui, esse aqui, o quanto você quer isso, você aprende a entender um pouco mais sobre como funciona essa sua sensação de esforço e como a motivação influencia nos seus resultados. Mas, voltando à lista, vamos lá para este aqui, ó. Tô quase terminando. Era para ter separado 10 livros só. Só que eu só percebi que eu separei 11 livros no final da lista. Então vai ficar com 11 livros mesmo. O título tá 10 livros, mas é 11 livros. Você vai ganhar um livro bônus. Que é esse aqui, ó, do Haruki Murakami, do que eu falo quando falo sobre corrida. Esse aqui inclusive é falha minha, tá? Porque esse aqui é um dos livros mais clássicos sobre corrida de português. A gente não tem tantos livros assim de corrida em português que sejam bons, mas esse aqui é um dos mais clássicos e ele fala da história do autor do livro mesmo. Ele conta a sua própria história, onde ele faz ligações da corrida com a escrita. Como eu também gosto muito de correr, inclusive tem a minha newsletter gratuita, que você pode se inscrever, onde é que eu envio e-mail, cartas, falando, explicando sobre corrida. Tá, inclusive o link tá aqui na descrição. Ele conta essa história e eu acho que esse livro vai beneficiar muito corredores que já são um pouco mais experientes. Então, corredores que já têm passou dos 40, 50, 60 anos, porque como o autor ele também é um pouco mais velho, ele traz algumas reflexões que acontecem de como você vai lidando com a corrida ao longo da vida, onde você precisa aceitar que você não consegue ter o mesmo desempenho de antes, porque simplesmente seu corpo está ficando mais velho, você está perdendo força, capacidade neuromuscular, e como você precisa aceitar isso e às vezes mudar a forma como você encara a corrida com o passar do tempo, porque é fisiológico, né? Você não consegue sempre evoluindo, tu não vai estar correndo a mesma coisa com 20 e a mesma coisa com 60 anos. Só que muitas vezes as pessoas querem isso, só que não dá. Então esse livro é muito legal para isso, recomendo para dar de presente, também é um livro muito legal. E as reflexões que ele traça, né, os paralelos entre corrida e escrita, também é algo muito legal para quem gosta, vale bastante a pena. E é um livro, um dos clássicos, né? Então clássicos não são clássicos à toa, e por isso devem ser lidos. E aí o último, que é o Correndo com os Quenianos, que é a história do próprio autor, onde ele foi para o Quênia e passa 6 meses, se eu não me engano, correndo com os quenianos, e aí ele entende toda essa cultura e mostra por que os quenianos são os corredores mais rápidos da Terra. Sobre esse livro aqui, eu não vou comentar muito. Eu vou deixar aqui do lado uma resenha, se eu não me engano, o vídeo tem 40 minutos onde eu explico tudo sobre esse livro. Vou deixar aqui para que você veja, inclusive, se você desejar
que eu comente sobre algum outro livro desses aqui, ou algum dos livros que eu comentei ao longo dos vídeos aí, deixa aqui embaixo que eu trago, quem sabe, trago uma resenha assim como eu fiz com Correndo com os Kenianos. Então, se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e aí pode assistir aqui agora a resenha do Correndo com os Kenianos e se deleite para aproveitar mais sobre o vídeo. Valeu!